Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje, na aula extra de reforço, estudaremos a nossa conclusão de trimestre. A aula de número 13, finalizando com graça de Deus e muito temor a Deus. Desde já, queremos agradecer a todos que participaram deste trimestre abençoado. Aprendemos muito, bastante, eu e você junto, neste zap abençoado com links de aulas enviados para todos vocês, com muito prazer. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram e nos ajudaram. Vocês são colunas do nosso ministério. Esta é a razão de nós continuarmos, com a graça de Deus, mantendo o canal para todos. Estamos fazendo missões. Deus abençoe. Lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Vamos estudar a continuação da primeira parte que está no YouTube. Amém? Sobre os dons espirituais e ministeriais, os bons despenseiros dos mistérios divinos e o terceiro, os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Na continuidade, nós estávamos falando sobre o dom de serviço, que é o trabalho para a satisfação da outra pessoa. Quando nós servimos, nós estamos satisfazendo exatamente a outra pessoa. Jesus disse, eu não vim para ser servido, para alguém me servir, eu vim para servir. Então, cada um seja assim como Jesus. Foi ele quem disse, cada discípulo seja como seu mestre. Devemos ser inteligentes, porque vamos vencer os desafios. E vencer os desafios não é para qualquer um. Basta ter uma humildade para encarar e vencer os desafios. Como nem todos são, eles não vencem e ficam no caminho. Então, o serviço na obra de Deus deve gerar prazer. Isso deve ser referência para todo cristão. Nem todos mostram sorriso, conforme um certo pastor disse, quando a pessoa sorri, o relógio dá 9h15, né? Sorriso, o 9h15 do relógio. Então veja que quando nós mostramos um sorriso, estamos mostrando um coração alegre. Um coração alegre aformoseia o rosto. Mas nem todos têm o sorriso quando trabalham. Mas os que fazem e satisfaz a necessidade alheia, isto é dom de Deus. Há pessoas que têm facilidade enorme para servir. Você está ali, de repente, está aqui um copo d'água, irmão. Você nem pede. Irmão, um prato de comida. Você nem pede. Isto é dom de Deus. Alguém já chega com a água, já chega com a comida, já chega com a chinela, vestido, toalha. Isto é dom de Deus. Quem não tem o dom, ele pensa logo, eu fazer isso, nem faço para mim mesmo, eu não sou escravo de ninguém. Então é terrível essas questões pessoais. Ninguém quer servir, todos querem ser servidos. Apenas aqueles que servem têm o Espírito Santo como exemplo, andando como exemplo o mestre. Por isso os que servem são como diáconos. Amém? A diaconia de Jesus. Todos nós somos diáconos. Nós atuamos no serviço. Não podem ser crentes amargurados, maldizentes, porque o sucesso para o ministério é o serviço e sempre anda a humildade. Toda pessoa com soberba e orgulho vai ser antidiácono, ou seja, antidiaconia. O outro dom que nós vamos mencionar é o dom de exortação, que é instrução, que veio do grego parakleo, que é muito parecido com aquele termo, paracleto. Romanos 12:6. Faça com dedicação, o texto lá aparece no original, paraclesis, o que provoca encorajamento na pessoa e consolo. Isto é exortação, encorajar, consolar, a pessoa descansar. Então, na linguagem simples, exortar, né? A pessoa diz, vamos chamar a atenção de fulano de tal. Então,
tem pessoas que não têm certos dons, mas atua como se tivesse aquele dom. Amém? Não é assim que acontece? Então, veja que o dom de exortar não é para todos. Por isso que aqueles que não exortam, eles têm medo. E muitas das vezes precisa conversar com o ministério e tomar atitudes, porque ele não quer tomar sozinho essas atitudes. Por exemplo, numa congregação, nós temos os diáconos que recolhem as ofertas e os dízimos. E entre eles, se tiver um que está roubando, e se for constatado, se o dinheiro cair do bolso, ou o dinheiro cair da mão, que estava dentro da Bíblia, e o outro ver e dizer para o dirigente, olha, o irmão está recebendo o dízimo, mas não está entregando na tesouraria. Então isso tem que ter o quê? Uma exortação. E nem todos recebem de bom grado a exortação, a correção. As pessoas vão se importar apenas com o erro, e vai acabar matando aquele ladrão. Na verdade, o ladrão está lá, mas ele não pode ser tratado como um foco de ladrão. Ele tem que ser tratado como pessoa. Viu, irmãos? O negócio é sério. Veja que não é fácil dizer para as pessoas que aquilo que ela faz está errado. Para a pessoa que aquilo que ela faz está errado, então aqui entraria o dom de exortar, mas não publicamente. A exortação bíblica, se alguém errar, vai primeiro com ela. Se o pecado, quando a pessoa faz sozinha, ela vai com Deus. Mas quando ela peca no público, aí tem que ir ao público. Então, interessante quando é que este dom de exortar atua, tudo se resolve com facilidade, porque é dom. Às vezes o dirigente não tem este dom, mas a mulher do dirigente tem o dom de exortar. Se o irmão exorta, o irmão fica 2 semanas com cara fechada para o dirigente. Mas se a esposa do dirigente exorta, aí o irmão ou a irmã dizendo, glória a Deus, é assim mesmo, aceitando a exortação. Tem gente que não tem o dom, por isso que isso acontece. Então, qual é o segredo? O segredo, quando alguém erra, é se importar com a pessoa, com a necessidade dela, e não com o que ela cometeu. Viu? Então, nós precisamos focar na necessidade da pessoa, para levá-la ao arrependimento. Não é focar no erro, porque se focar no erro, você acaba matando a pessoa. Então, ela sabe que errou, então devemos ajudá-la para corrigir o erro que ela comete em amor. Então, exortar é trazer encorajamento, é trazer consolo, é trazer descanso. Isto é exortar. Assim, a exortação será um sucesso. O apontamento do erro deve ser acompanhado com a solução do amor. Né? Às vezes a pessoa aponta o erro, não está nem aí. A pessoa quiser que se vire, mas tem que trazer solução do amor. O outro dom que nós vamos falar agora é o dom de repartição, que está em Romanos 12, verso 6. Quando nós estudamos do grego, repartir significa, ou seja, está lá no grego, metadoni, mais uma vez, metadidome, ok? Então, aqui está falando das necessidades dos necessitados. E alguém no meio da igreja aparece com habilidade de entender essas necessidades e se compadece e torna-se um líder de um grupo de ajudar a esses necessitados. Então, isto significa o quê? Dom de repartir. Ele pega e reparte. Então, isto é administrar conforme a necessidade, sem haver egoísmo. Atos capítulo 2, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiu com todos, segundo a necessidade de cada um. Mateus 14, versículo 9, diz que a multidão estava sentada. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, abençoou,
Partiu os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Então os discípulos receberam para entregar à multidão. Aqui a gente percebe que Jesus foi o abençoador dos pães, mas os discípulos pegaram os pães e repartiram com a multidão. Então, veja que aquele que está em contato com a multidão, este é o intermediário entre o provedor e o necessitado. Então, ele recebe a provisão, os discípulos, e entrega e reparte com aqueles que precisam. Outro dom aparece em Romanos 12, verso 6, que é o de governo. Este dom vem do grego proistemi, que quer dizer ter habilidade de se destacar, de liderar. Na liderança, esse destaque pode ser no relacionamento ou na visão organizacional. Ok? Organizacional também. Então, assim, atrai pessoas para segui-lo, por causa do dom de liderança. Então, a liderança deve ser exercida com cuidado, porque está tratando com pessoas. Amém? Então, temos que trabalhar servindo, porque o serviço deve ser com seriedade. Não é brincadeira não, irmão, ser líder. Né? Aquelas pessoas que são líderes e são brincalhão, pode olhar que está cheio de panelinha, grupinho, andando atrás daquele líder. Isto vai manchar o seu ministério. Por quê? Porque os verdadeiros vão lhe abandonar. Se tornou brincadeira liderar, então, isso vai atrapalhar, porque vai manipular. Muitas pessoas serão manipuladas e haverá grupinhos. E vai se tornar um fardo naqueles que são verdadeiros, que te seguem. Então, há pessoas que se transformam em líder, sem ter o dom para isto. Ele se faz líder. E nem todos têm habilidade de organizar, de falar, de estar na frente de um grupo. Os liderados não têm dom de segurar as pressões. Né? O líder tem que conhecer que o liderado não tem, ele não tem dom de segurar a pressão do líder. O líder taca a pressão e pensa que o liderado vai segurar a pressão. Eles não têm o dom para isto. Eles não têm o dom de segurar os erros das más decisões do seu líder. A maioria dos liderados se perdem na primeira crítica. Quando o líder critica os seus discípulos, então na primeira crítica, por falta de liderança, eles perdem os seus discípulos, porque eles querem admiradores. É isto que eles querem. Eles não querem fazer discípulos. E difícil será para aquele líder que quer admiradores. O Senhor Jesus ensina a fazer discípulos, porque os discípulos vai obedecer mais do que seus próprios filhos. Amém? Mas muitos líderes, eles lançam crítica por causa do medo, daquela falta de autoestima. Então, nem todos têm o dom da liderança. Ao longo das aulas, nós estamos estudando profundamente esse assunto. E todos precisam entender esta questão de liderança. Viu? Por exemplo, no futebol, os jogadores que estão no campo, se colocar no gol, eles não sabem ser goleiro, mas é uma obrigação do próprio treinador ensinar os jogadores a passar pela fase de goleiro, mesmo sem saber ser goleiro. Então, todo jogador passa pela experiência de conhecer o lugar da trave, tem que ter a visão do goleiro, viu? São muitos que não têm o dom de evangelista. Se colocar ele na rua, vai travar a língua, vai travar a fala, vem o pânico, o medo. Então, tem muitas pessoas que não têm dom de evangelizar. E o dom não é um fardo. Dom é habilidade na satisfação naquilo que faz.
Glória a Deus. Vamos iniciar um novo trimestre, se Deus quiser, aí na frente, com a bênção de Deus. E queremos que todos nos comuniquem nesse zap para participar. E abençoando esse canal em nome de Jesus. Deus abençoe e Deus o guarde. Veremos nós lá na primeira aula, se Deus quiser. Amém. Obrigado a todos.